Depois de perceber que meu marido, um diretor executivo, ainda era muito apegado à ex-namorada dele, uma mãe solteira, comecei a ensinar nosso filho a chamá-lo de tio. Quando nosso filho ficou com febre e a ex ligou para ele no meio da noite, pedindo que fosse até lá, toquei a testa quente do meu filho e pedi baixinho: dá tchau pro tio. Quando ele prometeu comparecer à reunião escolar do nosso filho, mas a ex ligou chorando porque o filho dela não tinha um pai para acompanhá-lo, meu marido saiu sem hesitar nem por um segundo. Nem levantei os olhos. Entreguei meu celular ao nosso filho e pedi que ele enviasse um e-mail para a professora em nome do tio. Toda vez nosso filho demorava muito para conseguir dizer aquela palavra. Até que mais tarde, quando meu marido finalmente percebeu o quanto estava nos negligenciando, tomou a iniciativa de sugerir que fizéssemos fotos em família juntos. Na porta do estúdio fotográfico, a ex ligou de novo, com aquela voz sensível de sempre. Ethan, você pode buscar o Mason na creche agora? As outras crianças ficam falando que ele não tem pai. A hesitação passou pelo rosto do meu querido marido. Ele estava prestes a se abaixar para explicar ao nosso filho. Mas dessa vez, sem que eu precisasse pedir, nosso filho acenou sozinho. Tudo bem, tio. Vai ficar com seu outro filho. Mamãe e eu já somos suficientes para tirar uma foto em família. No instante em que ele disse aquilo, tanto Ethan Carter quanto eu ficamos em silêncio. Durante os 28 dias desde que descobri que o tempo de Ethan já não pertencia mais à nossa família, toda vez que ele nos deixava sozinhos por causa de Olivia Bennett, eu pedia ao nosso filho que o chamasse de tio, para lembrar a mim mesma e ao meu filho que não devíamos sofrer tanto por alguém tão ausente. Mas nosso filho não enxergava assim. Ele tinha apenas 7 anos, a idade em que mais precisava do pai. Toda vez que eu pedia que dissesse tio, ele hesitava muito antes de falar baixinho. Mas hoje ele disse sozinho. Disse de forma natural e fluida, como se tivesse ensaiado aquela palavra incontáveis vezes dentro da cabeça. Ao nos ver chocados, nosso filho segurou minha mão e falou para Ethan: tio, pode ir. Depois olhou para mim: mamãe, vamos nos atrasar para o nosso compromisso. Ele puxou minha mão, passo por passo, em direção ao estúdio fotográfico. A sessão de fotos em família tinha sido ideia do Ethan, como uma forma de compensar o fato de ter perdido o evento escolar do nosso filho. Nosso filho estava esperando por aquilo havia mais de 2 semanas. Eu o segui em silêncio. Meu coração estava pesado e triste. Uma melancolia enorme me fazia querer chorar. Descobri o distanciamento de Ethan por acidente. Ele tinha ido comemorar o aniversário do filho de Olivia, e quando voltou, esqueceu os ingressos no bolso. 3 ingressos para a Universal Studios. No aniversário de 6 anos, nosso filho desejou que a família inteira fosse junta à Universal Studios, ver os personagens favoritos dele. Ethan disse que aquilo era infantil e recusou na hora. Mas poucos dias depois, foi com o filho de Olivia. Encontrei a publicação de Olivia nas redes sociais no celular dele. O lugar mais mágico merece ser visitado com o melhor papai. Na foto, Ethan e Olivia seguravam um menino. Uma foto dos 3 juntos. Olivia foi o primeiro amor dele, separada e com um filho. Naquela noite, tivemos a conversa mais difícil do nosso casamento. Insisti na separação e em levar nosso filho comigo. Ethan me acusou de ser irracional. Perguntou como eu conseguia suportar a ideia de deixar nosso filho crescer sem um pai dentro de casa. Jurou que tudo o que sentia por Olivia era compaixão. Ao olhar para o rosto claramente confuso do nosso filho, respirei fundo para não perder a paciência. Eu sabia que, se obrigasse nosso filho a ir embora comigo, ele nunca esqueceria Ethan, mas também sabia que, se aquilo acontecesse uma vez, aconteceria uma segunda, uma terceira. Eu não queria que meu filho sofresse por causa daquela suposta compaixão. Então, escolhi outro caminho. Convenci Ethan a assinar os papéis da separação. Faltavam 30 dias para o processo se tornar oficial. Durante esses 30 dias, se Ethan caísse na real, eu fingiria que nada tinha acontecido pelo bem do nosso filho. Mas se não mudasse, eu usaria aqueles 30 dias para ajudar meu filho a se acostumar com a ausência dele. Hoje era o dia 28. Nosso filho tinha chamado Ethan de tio, por conta própria. Senti o corpinho dele tremer levemente, mas não era felicidade. Havia uma enorme angústia escondida dentro daquele pequeno coração. Enquanto atravessávamos a rua, Ethan finalmente reagiu. Ele deu alguns passos atrás de nós, querendo perguntar ao nosso filho o que estava acontecendo. Quando Olivia ligou novamente, ainda usando aquela voz suave e triste: Ethan, onde você está? Mason está muito sensível e dizendo que quer o pai dele. Não consigo acalmá-lo. Os passos de Ethan pararam. Ele ficou olhando para nossas costas, segurando o celular na mão, e respondeu: tudo bem, já entendi. Estou indo agora mesmo. Depois de desligar, me enviou uma mensagem: precisamos conversar esta noite. Em seguida, virou as costas e foi embora sem hesitar. O som do motor do carro ligando ecoou pela rua e desapareceu ao longe. Nosso filho parou de andar e afundou nos meus braços, os olhinhos molhando minha roupa. Mamãe, será que a gente pode nunca mais ter um papai? Nem conseguimos tirar as fotos. Levei nosso filho direto para casa. Comecei a fazer as malas. Enquanto reservava passagens de avião para voltar para minha cidade natal, Olivia me enviou um vídeo. O cenário era outro estúdio fotográfico famoso da cidade. Olivia e Ethan usavam roupas combinando, segurando um menino de uns 5 anos enquanto posavam para a câmera. No final do vídeo, Olivia comentou como sempre fazia: é só uma foto em família. Ethan e eu podemos tirar uma a qualquer momento. Se aquilo tivesse acontecido antes, vendo a atitude arrogante dela, eu teria respondido imediatamente. Mas agora, observando meu filho organizar cuidadosamente os brinquedos, tive apenas um pensamento: que ridículo. Saí da conversa e reservei 2 passagens para Seattle para depois de amanhã. Logo depois de concluir o pagamento, Ethan chegou em casa trazendo um bolo de morango. Tanto eu quanto nosso filho olhamos para ele surpresos. No passado, ele odiava bolo de morango mais do que qualquer coisa. Por causa disso, embora nosso filho tivesse herdado meu enorme amor por morangos doces, ele sempre escolhia o bolo de matcha favorito do Ethan no próprio aniversário. Mas hoje, por que ele apareceu de repente com um bolo de morango? E se não quiser esperar a parte 2, pode assistir a história completa em meu canal do YouTube. Basta clicar em compartilhar e em mais.
e depois clicar no link do YouTube aqui no meu perfil, ou procurar o canal Viciado em Reddit no YouTube.